Voltamos, pessoal. Talvez pelo Facebook não vai ser possível a gente transmitir. E, e aí agora a gente vai então fazer a live aqui pelo Instagram. Enquanto isso a gente vai tentando ver pelo Facebook. A Marília entrou, a Andréia, a Adriane, o Gustavo, joia. Enquanto o Jardel vai sendo chamado pelo Instagram, a gente vai falar um pouquinho o grupo de pesquisa, né? Quem é o grupo de pesquisa? O Salésio entrou, Luciane. O nosso grupo de pesquisa em Ecologia Humana, ele está filiado à Universidade Federal Fluminense do campus de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Fica no norte do estado do Rio. A UF ela tem a sede em Niterói, mas o nosso grupo de pesquisa especificamente se encontra na UF Campos dos Goytacazes. E o nosso grupo de pesquisa ele atua nas três áreas principais que a educação no Brasil ela contempla: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino são as aulas, né? As disciplinas cursadas dentro de uma universidade. Sim, Andréia, terra maravilhosa. Ó, o Jardel entrando aqui. E aí, a gente dentro do grupo de pesquisa, a gente trabalha com a pesquisa. O que um cientista faz, né? O cientista ele tenta entender questões da natureza, questões do dia a dia, questões da sociedade. Ei, Jardel, não está ouvindo, gente? Bom, e aí um cientista, então, ele tenta achar soluções para os nossos problemas do dia a dia. E nós, do Grupo de Pesquisa em Ecologia Humana, a gente tenta estudar, né? A gente faz pesquisa relacionada a questões ambientais, principalmente pesca artesanal, agricultura familiar, como que a agricultura familiar, por que ela é importante para o nosso dia a dia, por que a pesca artesanal é importante para o nosso dia a dia. E com isso a gente tem parcerias de vários pesquisadores de várias universidades públicas do país e órgãos gestores do país. E é importante a gente destacar esse ponto em que existe aí um diálogo entre comunidades tradicionais, a sociedade, pesquisadores e os órgãos gestores do Brasil. Esse diálogo com todos esses grupos envolvidos permite, então, que a gente busque soluções para questões ambientais. Por exemplo, problemas envolvendo mega empreendimentos portuários e comunidades costeiras, como pesca artesanal e agricultura familiar. A gente atua também tentando entender como que o conhecimento tradicional ele é importante para garantir a sobrevivência do pescador no mar, por exemplo, né? E a gente conta com a parceria de Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade Federal do Espírito Santo. Então, nós temos pesquisadores de todas essas universidades. Temos pesquisadores do ICMBio, temos pesquisadores da Gestão Pública do Estado do Espírito Santo e temos principalmente os estudantes de graduação, mestrado e doutorado. E a participação desses estudantes é que permite que a gente consiga cada vez mais fazer tanta pesquisa e contribuir um pouco com esses problemas socioambientais, né? E graças ao financiamento público, ou seja, graças aos impostos que o cidadão paga, é que é possível fazer a pesquisa no Brasil, principalmente as pesquisas do nosso grupo de pesquisadores. Todas as nossas pesquisas elas são financiadas por órgãos do país. Então, temos financiamento da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Temos
a parceria com a FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Temos a parceria com a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é o equivalente ao MEC, só que na pós-graduação. Temos aí a parceria com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o órgão, a entidade máxima do nosso país, que permite o incentivo à ciência. Então, graças a todo esse investimento público, que é possível realizar a pesquisa no país. E um país sem pesquisa, ele não permite desenvolvimento, um progresso permitindo a qualidade de vida para o seu cidadão, por isso que a pesquisa é tão importante. E Água em Flor entrou, o Will entrou, muito bom. E, pessoal, o problema é que a gente está tentando contato com o nosso convidado, mas eu acho que ele está com problema com a Oi. internet dele. Con- Consegue me Jardel. ouvir, Camila, agora? Ah, sim, a gente agora está dando para ouvir. Ah, tá conectado? Pronto, eu troquei os fones de ouvido. Só que a imagem está bem, bem ruim. Eu não sei, e aí eu pediria até para Acho que é questão de luz daqui. A luz que o pessoal a luz que falar tá na minha frente faz sombra. como que está a imagem. Tá chegando a imagem, áudio bom aí para vocês. Jardel, você está ouvindo a gente? Estou perfeitamente. Agora melhorou bastante o som. Antes estava robotizado. A Água e Flor está falando que a imagem tá ruim. Mas vamos tentar fazer assim, para pelo menos para o áudio aí, tá É. melhorando, tá? Eu acho que à medida que Vai- mexe, vai dando uma melhorada, né? Isso, acho que eu tô bem no ponto da luz. A Deixa eu imagem está passar pra cá, que é embaçada, o o Matheus está cômodo falando do que a imagem está embaçada, mas o ouvido. áudio está bom. O Deixa eu áudio limpar está minha bom. câmera, então. Era Isso. a câmera suja. Era... Dedão sujo. Ô, Jardel. Vamos lá. Gente, e aí eu vou apresentar o Jardel, nosso convidado muito querido. Na verdade, é um amigo nosso. O Jardel, ele é biólogo, formado pela Universidade Federal do Piauí. E ele fez um mestrado em agronomia na Federal do Piauí e o doutorado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, que fica em Campos, no estado do Rio. Então, ele veio lá do Piauí, desceu para o Rio de Janeiro, se capacitou, fez o pós-doutorado no estado do Rio de Janeiro. E aí, Jardel, é até bom para a gente esclarecer, né? Principalmente depois dos últimos acontecimentos, que o pós-doutorado, ele não é um título, pessoal. A ciência, o título máximo que é fornecido pela ciência é o título de doutor. Então, quando fala assim, a pessoa tem pós-doutorado, o pós-doutorado ele funciona como um estágio bem específico, uma continuidade da pesquisa, da linha de pesquisa do doutor. Então, o título máximo que um pesquisador, um Não, cientista, ele obtém pela ciência é o título de doutorado. E logo também não existe pós-doutor, não é isso? isso, não existe o pós-doutor, né? Então, o doutor, ele pode realizar vários pós-doutorados, né? Dependendo da linha dele. Então, é bom a gente deixar isso bem claro. E o Jardel, ele tem experiência junto à Embrapa, realizou estágio na Embrapa, realizou estágio no Instituto Agronômico de Pernambuco. Ele foi professor, ele é professor, né? Mas foi professor do Centro de Capacitação Tecnológica do Maranhão e da Educação Básica, da Rede Básica do Estado do Piauí. Então, a gente vê aí que existe o professor e o pesquisador, e o professor tanto da educação básica quanto do ensino superior, já que o Jardel, já há algum tempo, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente vê todo esse histórico, e claro que nessa breve introdução a gente não consegue contemplar toda a capacitação que o Jardel vem galgando ao longo de todos esses anos. Mas eu acho bastante interessante, assim, eu pensei, poxa, o Jardel é uma pessoa bacana para a gente trazer
para falar, para explicar para a gente como que a gente come ciência, né? Na hora que está no feijão, na hora que a gente vai fazer o arroz, na salada, no milho, na pipoca, como que a gente come ciência e a gente nem faz ideia disso. Então, eu falei, Jardel, vamos falar um pouquinho para o pessoal? O Jardel, ele atua, ele faz e já fez pesquisas com pimenta, com abóbora, com bastante abóbora, com feijão, Beleza. né? Com dois tipos de feijão. É feijão calpi que fala? Isso, é uma variedade de feijão calpi, uma espécie, na verdade, né? O gênero Vigna, e aí tem a espécie Vigna unguiculata, que é o feijão calpi mais consumido e plantado pela região Nordeste. Ah, bacana, bacana. E aí o Jorge, ele tá lembrando aqui, você é o editor da revista Trópica, é isso? Também editor da revista Trópica do nosso centro. Ah, bacana, bem bacana. E aí, Jardel, então a gente vai conversar um pouquinho e, pessoal, à medida que forem surgindo dúvidas, fiquem bem à vontade mesmo para perguntar. Já adianto também que é um tema que eu não conheço, eu só conheço dos bate-papos com o Jardel, né? E aí eu fiz algumas perguntas antes para ele, a gente organizando a live, fiz umas perguntas para ele de Jardel, o que é melhoramento genético? A gente come isso de que maneira que a gente nem faz ideia, a gente todos os dias está comendo, né? E antes da gente falar um pouquinho disso, fala um pouco do seu laboratório, da universidade que você atua, do campus de Chapadinha, né, da pós-graduação que você atua. Como que é a sua pesquisa? Tá. Antes disso, eu gostaria de agradecer o convite do Grupo de Ecologia Humana. É muito interessante essa oportunidade de poder falar do nosso trabalho e parabenizo também pela vertente que vocês têm conduzido a pesquisa nessa linha de popularizar a ciência. Então, o site de vocês, a produção técnico-científica, a produção de vídeos, usam a linguagem que permite trazer para a sociedade realmente essa conexão entre o que é difundido na universidade com o que a gente usa no cotidiano. Porque muitas vezes essa linguagem pode distanciar as pessoas e imaginarem que é algo assim surreal, que nunca vai fazer parte do nosso contexto. Quando na verdade a gente come ciência e usa ciência 24 horas por dia, sem a gente imaginar, sem ter ideia de quanto que ela é próxima da gente. Então, parabenizo essa oportunidade. Ao discutir com a Camila sobre o título, eu tentei sugerir outros títulos, mas foi bem pertinente esse título, porque, seguindo essa linha de popularizar a ciência, talvez se a Camila me convidasse para apresentar um trabalho de melhoramento, condução de trabalhos com as abóboras, com as pimentas, que eu tenho experiências, que atualmente eu estou trabalhando, viria um público mais restrito. E a partir do momento que a gente fala como que a gente consome essa ciência, ciência serve para comer, desperta a atenção e a conexão de que qualquer pessoa faz uso de alimentação. Então, 24 horas, se a gente pudesse, estaríamos comendo, principalmente nesse período de pandemia, não é isso? O consumo de alimento é bem maior. E a gente lembra. Então, a gente começa a se questionar, mas de onde que a ciência pode chegar nessa comida, nesse alimento que eu estou consumindo? Falando e voltando agora à pergunta que a Camila fez, para essa oportunidade também de explanar um pouco sobre os nossos trabalhos, eu tenho 5 anos no campus de Chapadinha, na cidade de Chapadinha do Maranhão. É um campus e um centro de ciências agrárias e ambientais, do qual eu sou professor responsável pela disciplina de genética e colaboro na disciplina de melhoramento do curso de agronomia. Então, minha lotação é na coordenação de biologia, porém eu ministro aula para o curso de agronomia, biologia, zootecnia e, anteriormente, também ministrava aula para o curso de engenharia agrícola, para a disciplina de metodologia científica. Mas, atualmente, eu estou responsável apenas pela disciplina de genética, pelas disciplinas de genética entre os cursos e de melhoramento, dividindo com a professora Maria. Na pós-graduação, eu também sou colaborador do programa de pós-graduação em melhoramento, de genética e melhoramento da Universidade Federal do Piauí, e sou colaborador da disciplina de manejo de recursos genéticos vegetais, que tem muito a ver com a linha que eu desenvolvo meus trabalhos. Então, considerando esse universo da agricultura,
e essa capacitação que a Camila descreveu, dentro desse universo existe uma ramificação da agronomia, chamada fitotecnia. Dentro dessa ramificação existe o melhoramento de plantas, e dentro desse melhoramento existe algumas vertentes que você pode atuar. E a principal que eu trabalho são os manejos de recursos genéticos. O que são esses recursos genéticos? São vegetais, animais, micro-organismos que têm um valor potencial ou futuro. O que seria esse valor potencial? Seria a possibilidade de utilizar esse recurso, essa planta, esse animal, esse micro-organismo, como um fármaco, como um próprio alimento, ou derivar um subproduto a partir dele. E esse seria o valor potencial, e o valor atual seria o valor direto que você tem de um uso. Por exemplo, a gente para nutrir como fonte de proteína. Será que existe alguma propriedade diferente dentro desses feijões que eu trabalhei que os diferenciam? Provavelmente existe, pela questão da biodiversidade. Então, existe uma grande mega biodiversidade que a gente fala, principalmente no nosso país, e essa diversidade varia entre os organismos, dentro do organismo e entre essas variedades, que seriam os tipos. Feijão mais escuro, feijão mais claro, o que engrossa mais o caldo, o que engrossa menos. Se ele tem uma característica diferente, provavelmente essa composição também é diferenciada. E essa composição diferenciada a gente chama de variabilidade. Isso seria o valor potencial de se explorar isso futuramente. Tá bom? Joia. Pensando então assim. Se eu estiver falando muito rápido, você vai interrompendo e fica à vontade. Não, tudo bem. É a conversa bem informal para a gente esclarecer os nossos trabalhos. Joia. E pensando assim no público que a gente, eu acho que não tem nenhum melhorista, né, nenhum geneticista assistindo, mas tentando facilitar ainda mais a linguagem. Como que o que é o melhoramento genético de planta? Você explicou para gente que o recurso genético, né, pode ser potencial. Então, por exemplo, tem Sim. uma planta, vamos para a prática, né? Boldo. Boldo, quando a gente está com um mal-estar do estômago, né? A avó fala, toma um chá de boldo. E aí você toma aquele chá de boldo. Então, o cientista, ele pode ir lá, pesquisar para ver se tem alguma substância dentro do boldo, para ver de que maneira pode transformar isso num medicamento. É isso, o potencial, quando vocês falam que o potencial do recurso genético. Isso. A partir do momento que esse potencial, essa substância de interesse é identificada, a indústria cresce os olhos. E aí, para que isso seja produzido em larga escala, entra o papel do melhoramento. Não adianta a gente conhecer o potencial farmacológico de uma determinada substância se a gente não tem capacidade de produzir isso em larga escala. O que seria essa larga escala? Um grande volume. Então, aí entra o trabalho do melhorista, em identificar essa característica, concentrar numa única variedade e lançar isso na forma de uma cultivar. E aí poder, sim, fazer uso desse material e isolar essa substância que foi identificada. Então, o trabalho do melhorista é exatamente isso. Construir esse vegetal de modo a atender essa demanda atual que se tem por ele. Tá. Então, agora estou começando a entender melhor. E no dia a dia, como que a gente come o melhoramento genético, né? Falando de uma maneira bem popular. Como que no dia a dia o brasileiro, ele sem saber, ele usufrui do trabalho do melhorista genético ali? No almoço, no café da manhã, nos ovos né, que a gente consome. Tem melhoramento genético nisso? Então, considerando esse trabalho do melhorista, todo produto que é comercializado só pode ser comercializado a partir de um advento, de um engenho, de um trabalho ou manejado de um melhorista que deve ser regularizado junto ao mapa. Então, todas as variedades de feijão, arroz, tudo que é comercializado foi feito a partir de um trabalho de melhoramento que é registrado junto ao mapa e aí sim é disponibilizado para que a gente possa fazer uso. Então, todas as frutas que a gente utiliza, todos os tipos de feijões,
tipos de abóbora, tudo que é comercializado em larga escala, provavelmente é advento de um trabalho de melhoramento tradicional. Por que entra a palavra tradicional? Porque o melhoramento acontece desde muito tempo. A partir do momento que o homem deixou de ser nômade e começou a se fixar no local e observar essas características e selecionar determinados vegetais ou animais para o seu uso, ele estava fazendo um melhoramento de maneira intuitiva. É o que a gente chama de melhoramento como arte. Então, existe o melhoramento como arte e o melhoramento como ciência. O que seria esse melhoramento como arte? Um objeto de arte a gente não consegue produzir em larga escala, a gente não entende muito como se produzir, mas a gente produz. Então, era esse tipo de melhoramento que era feito. Hoje, a gente tem ele muito mais como ciência. Por quê? Devido ser adicionado vários outros campos e ramos do conhecimento para ter uma maior previsibilidade de se identificar essa substância de interesse, para que ele produza uma maior escala, para que ele tenha uma produção no local que eu tenho necessidade. Como, por exemplo, a soja anteriormente não era produzida no Piauí, no sul do Piauí. Existia a questão do fotoperíodo que impossibilitava ela ser produzida aqui. Era produzida apenas no sul. A partir do trabalho de melhoramento, do manejo, do conhecimento dessa variação, dessa variabilidade, foram identificadas características que poderiam ser utilizadas em outras regiões. Então, representando assim a maior previsibilidade de produção. A gente poderia trazer um material para cá e produzir, mas não teria essa larga escala que a indústria necessita e requer para que haja lucro. Certo. Então, se a gente tem, por exemplo, um boi e uma vaca, e aí o fazendeiro, ele começa ali a fazer o boi e a vaca reproduzirem, né? Aí nasce o bezerro. Aqueles bezerros mais fortes, quando o fazendeiro, ele separa aqueles bezerros mais fortes, as vacas mais fortes, os bois mais fortes, e Aptidão rende de dar mais leite, mais isso. carne. Então, ali já é um Então, melhoramento genético tradicional, artesanal, vamos dizer assim, onde ele vai seria, separando, seria uma etapa. Isso, pode falar. onde ele vai separando os mais fortes para continuar aquela linhagem ali. Até a Água em Flor informou que melhoramento como arte, meu pai era sapateiro e produzia calçados artesanais. Hoje, sapatos em couro são feitos em alta escala. Seria um exemplo? Diretamente, sim, né? O melhoramento de uma técnica, né? No nosso caso, seria o melhoramento de plantas como arte de não se conhecer essa previsibilidade, por desconhecer informações sobre a interação do genótipo ambiente. O que seria essa interação? Eu pego uma semente, planto numa determinada região, ela exibe determinadas características. Se eu levo para outra região, outras características são expressas. E à medida que eu começo a entender que tem esse componente, o melhoramento começa a isolar e ter uma maior previsibilidade daquilo que ele quer produzir, daquilo que ele vai produzir. Ou seja, é um trabalho de milênios. O homem, antes da ciência, ele já fazia um melhoramento sem saber, né? Isso. A domesticação de planta, que envolve, né, essa questão, quando o homem deixou de ser nômade, já indiretamente seria um ensaio do que seria o melhoramento, etapas de seleção, né? Essa domesticação de planta, o que seria? À medida que a partir do momento que a gente começou a fazer uso, ou se faz uso de um determinado vegetal, ou animal, ou micro-organismo, mesmo que rudimentar, a gente já inicia o processo de domesticação. A gente já inicia o processo de entendimento de como que funciona o mecanismo de reprodução dessa espécie. E aí a gente passa, depois de fazer uso desse material, a gente começa a selecionar as características que são interessantes. E aí a gente faz essa seleção, muitas vezes de maneira consciente, selecionando o que eu quero, e de maneira inconsciente vem uma série de outras características, até chegar no momento em que eu posso fazer um uso específico dessa espécie num determinado local e ela torna-se dependente da espécie humana, deixa de não conseguir sobreviver de maneira isolada na natureza. E aí, exemplo, a gente tem o milho, o tomate, que se a gente devolver, provavelmente a gente não consegue resgatar mais a espécie.
De- Então, são várias etapas que transicionam essa domesticação para o completo uso no melhoramento de plantas. E pensando na questão ambiental, o melhoramento, ele então, ele é bom, ele é ruim, depende do caso. Eu, eu sou suspeito para falar, né? Na semana passada, na disciplina da pós, a gente estava tratando exatamente desse assunto de domesticação de plantas. E aí tem um artigo bem interessante que ele retira essa culpa do trabalho do melhorista, porque o melhoramento intuitivo, você seleciona características do seu interesse e acaba reduzindo um pouco dessa variação, dessa variabilidade na natureza. Por quê? Se ela vai ter uma produção específica, num tempo específico, numa determinada região específica, certas características vão ser perdidas. E aí a gente, nesse artigo, mostrava que o processo de domesticação que ocorreu desde o início da agricultura tem um impacto muito maior nas marcas de seleção do que o próprio melhoramento de plantas. E aí é muito relativo dizer se ele tem um impacto maior ou menor para o ambiente. Existe também, de maneira a se minimizar esse impacto direto, Camila, existe também, além desse melhoramento clássico, na verdade, dentro desse melhoramento clássico, a gente pode também ter o que a gente chama de melhoramento participativo. Esse melhoramento participativo, a própria comunidade vai orientar as características que precisam ser melhoradas e que espécie vai ser melhorada. A gente teve a oportunidade de conduzir um trabalho aqui na Universidade Federal do Maranhão com melhoramento participativo. Então, a gente fez um questionário indagando a possibilidade e o interesse da comunidade em receber esse programa de melhoramento participativo. Para quê? Exatamente para minimizar essa questão do impacto ambiental. Se eu faço um melhoramento com a espécie que não é de interesse para aquela região, como veio a soja, que provavelmente não era de interesse para as pessoas que estavam aqui, mas a gente não pode negar a função social que ela trouxe, eu acabo diminuindo um pouco da variabilidade desse local. E esse melhoramento participativo é a própria comunidade que vai sinalizar que tipo de espécie ela tem interesse que seja melhorada para aquela região. Então foi um trabalho bem interessante de graduação. Foram cerca de 140 famílias que foram indagadas e eles sinalizaram o interesse de conhecer melhor esse melhoramento e de conduzir um melhoramento acho que com maxixe e quiabo, que provavelmente uma empresa de grande porte não teria o interesse de desenvolver, já que o valor do produto não cresce muitos olhos da indústria. Então, se a universidade não voltar esses olhos para atender essa comunidade, as empresas provavelmente vão... essa parte vai ficar desassistida. Então, esse outro papel da gente também, principalmente na minha área, né? Como eu falei, eu trabalho com melhoramento de plantas, mas com a vertente de recursos, de manejo de recursos genéticos vegetais, que seriam esses materiais tradicionais, que são cultivados durante muito tempo por essas famílias, que precisam ser valorizados e conservados. Ou seja, é muito importante aquele conhecimento do vô, da avó, do tio, do pai, da senhorinha da comunidade, aquele conhecimento sobre as plantas do quintal, sobre as plantas de um lote. São conhecimentos que a Exato. gente precisa valorizar, né? E que a gente precisa primeiro relembrá-los, né? Que muitos estão sendo Exatamente, do quanto perdidos. importante e que está sendo perdido pela questão do êxodo rural, né? Pelo processo de desenvolvimento urbano. Então, a facilidade que nós temos hoje de ir em um supermercado, em uma loja agropecuária, de comprar sementes que foram derivadas de um processo de melhoramento de outra região, é bem maior. Então, o que é interessante? Eu guardar esse material por um ano, do ano seguinte, ou simplesmente consumir tudo e ir na loja agropecuária. É bem mais fácil ir na loja agropecuária, mas a questão ambiental, a consciência ambiental, o prejuízo que a gente tem de perca de variabilidade pode ser irreversível, né? Então é sempre importante alertar sobre essa questão de se conservar essa variabilidade, de se manter cultivos em casa.
tomando a deixa, até relembro, nós temos um questionário em aberto para entender melhor sobre esses cultivos urbanos, que são principalmente realizados e praticados com hortaliças. A gente tem um questionário na nossa página. Depois, vocês, por favor, procurem, compartilhem, respondam, que é exatamente para a gente entender esse perfil e poder valorizar essa importância. Se a gente entende quem está conservando e como está conservando, a gente pode mediar ações para valorizar essa conservação dessa variabilidade Isso aí. genética. Jardel tem muitos comentários aqui. Etis Uhum. 82, Maris, Luciano, Suzane, É, todo mundo eu não comentando, consigo, Adriane, todo mundo falando da importância do eu não conhecimento consigo, tradicional. O Alexandre da eu não UENF consigo. falando que já Ah, o trabalhou com Alexandre, sim, você, e o pessoal tá sim, comentando assim que tá bastante interessante na o Pesagra, tema. ele, Ah, bacana, lá em Campos, né? isso, nosso Então, conhecido lá de cá. temos várias perguntas. E aí, uma delas Vamos lá. foi feita pela Adriane. Qual a importância do uso do melhoramento para comida em geral? Idade em geral. Para a comunidade em geral, né? Qual a importância do uso do melhoramento para a comunidade em geral? Eu acho que justamente esse ponto que você está explicando, né? É permitir uma produção e talvez acesso a alimentos com maior qualidade de nutrientes. De nutrientes, de otimização de espaço, de tempo. Hoje a gente vive num ritmo de vida diferenciado e não permite que a gente faça um plantio, um semeio e espere cerca de 6 meses, 8. Então a precocidade é um dos elementos importantes a serem considerados no programa de melhoramento. Então quanto mais rápido produz, melhor é o material. Quanto mais sincronismo nessa produção, melhor é o produto. O que é esse sincronismo? Todo mundo produzindo o fruto na mesma época, o ponto de colheita sendo igual. Tudo isso facilita a colheita, otimiza a colheita. E a questão nutricional também, que tem sido uma nova vertente adicionada aos programas de melhoramento. Além dessa alta produção, é de interesse também otimizar esses teores. São os alimentos biofortificados, que a gente chama, que a gente denomina que tem teores otimizados de vitamina, depende do alimento, né? O processo de melhoramento também pode atuar nessa vertente de otimizar esses valores nutricionais. Dando uma intensificada, então, na nutrição. Com isso, o alimento se torna mais Mais bombástico, assim, mais nutritivo. nutritivo. Exatamente. Seria mais fitness, né? Ah, entendi. Você identifica num determinado alimento a quantidade de fósforo, de cálcio. E à medida que há variação dentro desse material, o melhorista consegue otimizar, concentrar numa única variedade teores mais concentrados desse elemento, desse nutriente, mais proteína, mais carboidrato, o que for de interesse. Certo. Ah, Além da questão da resistência a pragas e doenças, né? Então, o ponto-chave é produzir muito em pouco tempo e ser resistente a pragas e doenças. certo. Tá. Nós vamos entrar nessa conversa aí sobre Tá bom. as pragas, né? E a Água em Flor, ela manda um comentário. Deixa eu ver se foi isso, Água em Flor. Então, quer dizer que os Uhum. indígenas, quando eles domesticavam, né, os indígenas, né, brasileiros, quando eles domesticavam as plantas, eles já eram melhoristas do um modo artesanal, mas sim, eles já faziam um melhoramento, eles selecionando. Eles já podem ser considerados melhoristas, né? Indiretamente, sim. A partir do momento que você seleciona o material. Só que como eles não tinham ideia de herança genética, de que aquilo que eles selecionavam pelos olhos existia todo um contexto genético envolvido, disso ser repassado para a descendência, indiretamente eles estavam fazendo o melhoramento. Certo. Então quer dizer que quase todo mundo é melhorista, né? Então, quem pelo menos arrisca plantar algo e Ou tentar melhorista. melhorar ali, né? Jardel, e aí, Sara Zaps pergunta: e as hortinhas em apartamentos?
daria para a gente fazer um pequeno melhoramento, não um melhoramento genético, obviamente, do que a ciência O, solicita, né? Só para a gente deixar um pouco mais claro, dizer que todo mundo pode ser é um potencial, mas existe um curso, né, um Uhum, treinamento específicos e existe etapas. Não basta só você olhar e identificar. Então, existem etapas de cruzamentos, entender a biologia floral do material, o modo de propagação, o tipo de herança envolvido. E aí, nessa seleção, avançar gerações para que estabilize. Nem tudo que você olha, que você seleciona, é completamente repassado, é completamente encontrado na geração descendente. E o melhorista tem essa competência, essa habilidade de tentar desviar melhor e entender melhor esses mecanismos. Então, indiretamente, todo mundo pode contribuir com o papel do melhoramento. Por quê? São as pessoas que ditam o que o melhorista deve conduzir no programa. Eu gosto de feijão branco. O melhorista deve conduzir um programa de melhoramento para cores mais claras. Eu não vou conduzir um escuro. Ou, se precisar, eu vou conduzir para que seja um escuro. Indiretamente, a sociedade define essas características que a gente chama de ideótipo. São as características ideais de uma determinada espécie a serem melhoradas. certo. Tem É muita bom pergunta, mas eu lembrar não que consigo ler nada. é muito estudo, é muito experimento, é muita leitura, é muita madrugada acordado para se tornar Isso. um melhorista genético, né? E a gente tem mais perguntas, um monte, na verdade. Et82 pergunta assim, professor Jardel, e as casas de semente contribuem como para essa agricultura e melhoramento? O que são casas de semente? São essas casas comerciais que vendem Eu semente não em entendi. pacotinho? São as casas de semente ou as casas de semente crioulas? Ah, então, casas de semente. É, As casas de semente é, contribuem nesses dois, como para essa agricultura e esse melhoramento? se a gente imaginar que, eu costumo chamar que meu shopping são as casas, são as lojas agropecuárias e a estante das sementes, né? Onde o produto, o advento do melhorista, é vendido na forma, comercializado e amplamente difundido, né? Tudo que a gente se alimenta é oriundo da compra de uma semente que foi cultivada. Então, se a gente imaginar que ela está perguntando sobre essas casas de semente agropecuárias, seria o stand de comercialização dos adventos dos trabalhos de melhoramento, que podem tanto ser conduzidos no setor público ou privado, não é isso? Certo. A Maris Oceano pergunta qual que é a diferença entre melhoramento genético e modificação genética? Bem, indiretamente, ambas palavras são sinônimas, mas a modificação genética, a gente tenta sistematizar isso para dizer o quê? O que seria a modificação? São alterações mais bruscas na molécula do DNA. Então, existe a molécula do DNA, uma determinada característica que eu quero alterar. À medida que eu faço por processos clássicos, que envolvem cruzamentos, que haveria o fluxo normal desse gene, que seria esse fluxo. O vai e vem de genes entre as espécies. De maneira natural, eu estou fazendo um melhoramento. À medida que eu faço essa modificação na molécula do DNA por uma estratégia genética, onde na natureza não seria possível, como, por exemplo, levar um gene de uma banana para uma maçã. Provavelmente na natureza elas nunca trocariam, não haveria fluxo de gene entre essas espécies, nem entre os parentes silvestres, provavelmente seria muito distante. À medida que eu faço essa alteração por meio de uma abordagem de transgenia, de retirar esse gene de alguma estratégia, eu estou fazendo uma modificação. E o melhoramento estaria mais relacionado a esse menor impacto nessa modificação da molécula do DNA, pelas características que eu tenho interesse. É claro que existe também a transgenia como estratégia de melhoramento, mas seria uma etapa. O melhoramento em si envolve o fluxo entre, teoricamente, espécies que haveria o fluxo gênico dentro da natureza. Entre variedades, variações. Primeiro a gente procura variações dentro da variedade, dentro da espécie, e aí começa a subir de ordem hierárquica, né? À medida que a gente não encontra variação. E aí lança a mão dessas técnicas, da transgenia, edição gênica, que hoje se fala muito, a técnica CRISPR, que você consegue editar o DNA.
O desses materiais, fluxo mas é gênico, um assunto. para as pessoas entenderem, o fluxo gênico é justamente quando tem ali, por exemplo, o pai e a mãe. Quando tem o cruzamento, né, seria esse fluxo Sim, gênico quando há uma mistura dos isso. DNAs? Isso, quando tem essa mistura desse DNA entre organismos que teoricamente ocorrem na natureza. Naturalmente, esses cruzamentos poderiam ocorrer com um espaço menor ou maior, considerando eras. Poderia haver. A gente está simplesmente dando um empurrãozinho para a natureza, isolando essas duas espécies, deixando que ela troque esse material genético entre si. Ou que ele troque esse material genético da maneira que a gente acha conveniente. Certo. Já eu tenho muita pergunta. Tem uma Ai, pergunta meu do Deus. YouTube que foi feita pelo James. A pergunta é: o que que vocês acham do uso da transgenia no melhoramento genético vegetal? E aí, eu acho que pode linkar com a Eu, pergunta da é, Cris Stradiotti. Porque o James pergunta, né, o que que a gente acha do uso da transgenia no melhoramento genético de plantas? E a Cris pergunta: o melhoramento genético pode abrir espaço para suscetibilidade de pragas, de doenças nas espécies? E como contornar na isso? verdade, vamos lá por partes, não esqueça. A questão da transgenia. Vilão ou mocinho? Depende. É como eu falei, a transgenia seria uma das últimas etapas a se buscar a variabilidade para o melhoramento. O que é interessante? Você trabalhar com a variabilidade que já existe normalmente na espécie. Por meio de quê? Valorizando esse conhecimento tradicional, essas espécies locais chamadas de variedades locais, landrace, que tem vários apelidos. Então, dentro das espécies existe muita variação que não precisa ser induzida por meio da transgenia. Quando não existe esse gene dentro da espécie, dentro dessas variedades, aí sim a gente deve lançar mão de uma outra abordagem, que para muitos a transgenia tem as etapas básicas de se retira um gene, coloca em outro organismo. Tem as enzimas de restrição que cortam, mas isso na prática não é tão otimizado. Cada espécie é um caso particular, para cada gene é um caso particular. Cada região seria uma enzima diferente que iria cortar. Não é uma receitinha de bolo ampla que simplesmente você vai mudar. Ah, eu estou trabalhando com laranja, eu consigo cortar todos os genes. Eu estou trabalhando com banana, eu tenho experiência com laranja, aí eu vou fazer a mesma coisa. Não é bem assim. Então, o primeiro passo seria, antes de usar a transgenia, explorar a variação dos recursos genéticos. A outra pergunta era o quê? Deixa eu voltar na outra pergunta lá Ah, a questão da variação da a suscetibilidade a pragas pragas. e doenças. Isso. Na verdade, o melhoramento tem a vertente de driblar essas pragas e doenças, né? À medida que você lança um material, o processo de melhoramento é algo contínuo. Você disponibiliza um material e a cada ano você tenta se superar esse material. Por meio de quê? De uma melhor produtividade ou que esse novo material tenha um gene de resistência de uma praga que tenha surgido. Então, eu disponibilizei um determinado lote de semente de arroz para uma determinada região. E aí ele é resistente a um determinado vírus. Só que surgiu um novo vírus. O que o processo de melhoramento vai fazer? Exatamente driblar esse novo vírus e disponibilizar um material com com essa nova fonte de resistência. Acabou? Não sei se. Acho que sim. Não Eu sei tô se aqui, foi eu tô de olho em claro. você, tô de olho no teleprompt aqui, que tem muita Aham. pergunta vindo, Bem complicado o que isso, né? é ótimo, né? É. Super Iva, Super Underline Iva, pergunta: como associar Pode melhoramento ser. genético e fome no mundo? Eu gostei bastante dessa pergunta, né? Porque quando a gente pensa em melhoramento genético, pela sua explicação, está sempre vinculada à indústria, à grande produção, né? Para aumentar o número. Você imagina, a demanda de mamão aumenta numa região do país, tem que aumentar a produção. Então, não dá para ser aquele plantio tradicional que era feito antigamente. Com isso, entra a ciência para produzir mais mamão, mais arroz, mais,
Enfim, aí a gente vai pensando nisso. Mas para a fome no mundo, a gente sabe que a fome no mundo É talvez uma pergunta complicada, né? porque tem uma discussão muito mais social e de interesse político, quando a gente pensa em Da fome no divisão de mundo. renda, distribuição Isso. de alimentos. Então, talvez a gente tenha que ter uma discussão muito mais profunda e talvez nem caiba aqui nessa live no É. momento, pois a Mas quantidade de alimentos que é jogado fora em vários países, enquanto um continente inteiro passa fome, enquanto regiões do Brasil passam fome, temos regiões com sim. abundância de alimento, né? Então, talvez seria muito uma discussão social mesmo e de interesse político, né? De, como você disse, distribuição de renda, acesso É. a alimentos nutritivos para todos. Mas a gente cria também essa expectativa, né, de que o melhoramento possa solucionar isso. À medida que ele pode aumentar o tempo de prateleira desses produtos, de produzir determinados alimentos numa região que antes não produzia, otimizar nutrientes, como por exemplo existe o arroz dourado, que ele normalmente o arroz não tem concentrações e níveis de beta-caroteno. Então, por meio da transgenia, foi alterado o arroz. Existe esse arroz dourado, que teoricamente seria para matar a fome em determinadas regiões da África, né? Já que o beta-caroteno é o precursor de provitamina D, né? Uma vitamina limitante e um fator que reduziria a mortalidade. E o arroz seria um alimento de maior consumo dessas pessoas. Então, fez esse casamento. Então, teoricamente, o melhoramento cria a possibilidade, sim, de diminuir, né, de minimizar. Mas a gente sabe, tem consciência, que a questão maior envolve a questão de distribuição de renda, né, o acesso às tecnologias, a fazer o uso desse melhoramento em si, e Uhum, chegar em diferentes níveis, diferentes escalas sociais, sim. É uma discussão mais longa, né? bem mais ampla. O Matheus Rodrigues, ele está perguntando o seguinte: a atuação direta humana, né, a atuação do melhorista nas plantas e até mesmo nos animais, pode um dia entrar em colapso, já que somos nós que definimos quais são as melhores características, né? Nós brincando de desenharmos De tudo. uma natureza, vamos dizer assim. E aí Aham. ele pergunta: seria um problema? Algum dia pode entrar em colapso? É realmente um problema. É como se fosse um paradoxo. Imagine que ao mesmo tempo que o melhorista disponibiliza um material mais uniforme, é necessário para que ele produza esse alimento mais uniforme, mais padronizado, é necessário que ele exista uma ferramenta. E essa ferramenta de trabalho do melhorista é a variabilidade. Se não existe variabilidade, não existe possibilidade de melhorar o material. Então, teoricamente, o trabalho de melhoramento em si, se não tivesse os cuidados da conservação desse germoplasma, dessa variabilidade em bancos, em coleções de sementes, ou qualquer outra forma de se conservar essa biodiversidade, seria sim um problema futuro. E aí que tem essa nova vertente, esse desmembramento do melhoramento, que é a área de manejo de recursos genéticos, que seria a valorização desses recursos, que são a fonte da diversidade e da variabilidade que é usada como ferramenta para o melhorista desenvolver essas novas variedades. Imaginem que as características, as demandas atuais não são as mesmas de 10 anos atrás e provavelmente não serão daqui a 10 anos. Se a gente não guarda e não conserva essa variação em locais seguros, como bancos de germoplasma, existe a câmara de semente, uma câmara enorme na Noruega, Svalbard, que ela guarda, tem a possibilidade de guardar informação genética de uma grande gama de organismos para uso atual ou uso futuro. Então, numa catástrofe, em qualquer problema que possa existir, provavelmente existem essas coleções que se possa acessar essa variabilidade, além dos próprios guardiões de germoplasma, né, que tem também esse papel de conservar essa variação para que o melhorista possa manejar e
reduzir essa variação para desenvolver esse produto. Mas ele só trabalha, fala que a ferramenta de trabalho do melhorista é a variabilidade. Sem a variabilidade, ele não desenvolve uma cultivar estável. Nossa, é muita informação. Eu tô pensando assim, como que realmente a gente, a sociedade, a gente usufrui do melhoramento o tempo inteiro e a gente não conhece, Não né? percebe. Não conhece, não percebe. E aí eu estou pensando até aqui mesmo, ai, a gente só tem mais 10 minutos de live. Estou pensando aqui como que, por exemplo, o fazendeiro, quando ele planta o capim para o gado, aquela semente do capim ali, para o capim crescer mais rápido, ela também pode já ter sido melhorada, que aí, consequentemente, interfere no alimento para o gado, e aí aumenta a produção de carne também. É toda uma cadeia, um pode Existe melhorar o todo, outro. é tudo combinado, né? Na natureza, na verdade, nada é desconexo. Tudo tem uma relação de um organismo com o outro. Então, dependendo do manejo que você faz com essa pastagem, o tipo de nutriente que você fornece a essa pastagem, ela vai crescer mais ou menos. E existem tipos diferentes de pastagem, existem organismos diferentes que vão se alimentar. Cada organismo tem uma capacidade diferente de assimilar esse alimento. Então, às vezes a gente reclama, eu faço a mesma dieta que a outra pessoa e eu ganho peso, a outra perde. Porque a conversão alimentar entre os organismos são diferentes. Então, a forma que eu assimilo é diferente de você, que é diferente da sua mãe, diferente de qualquer pessoa. E a mesma variação existe entre os organismos. Eu Então, tô, provavelmente, sim, há variação disso. entendi. A Samantha, Sam Samantha tá até comentando aqui que ela nunca. E hoje ela está fazendo aniversário. Parabéns, Samantha. Parabéns, Samantha. Ela está Minha perguntando. mãe também. Sua mãe também, tá vendo? A live É, do aniversário. isso. Ela tá comentando que ela nunca ouviu falar em arroz dourado. E é legal quando a gente. Gold Rice. Na Olha, em verdade, já inglês é a ainda, hein? tradução. Vamos gastar, né? Não é? Mas e existe duas versões desse arroz. O primeiro foi lançado e foi lançado um segundo com ainda teores maiores ainda de beta-caroteno. Tá vendo, gente? Basta jogar o... Aí. Dá ainda pra gente melhorar ainda mais o negócio. Além de ser um arroz dourado, ainda ele fica rico em beta-caroteno. A gente tem várias perguntas aqui. O problema é que a gente está com muito pouco tempo. E. Ih, já acabou? Não. Ah, e aí Não. a Cris Stradiotti, ela pergunta, podemos dizer que o melhoramento genético contribui para a conservação ambiental? Indiretamente, sim. À medida que o melhorista tem consciência de manter essa variação para ele explorar, indiretamente ele contribui. Não se preocupar apenas em desenvolver materiais uniformes, mas ter consciência, e hoje os melhoristas têm essa consciência da importância dos recursos genéticos sobre essa variação e de se conservar, né? Mas aí também tem que ter uma parceria, tem que ter uma sensibilidade ambiental do pesquisador e talvez uma parceria também com conhecimento tradicional. A equipe que envolve o lançamento de uma cultivar é uma equipe multidisciplinar, muito grande. Um só melhorista, ele não daria conta de entender todo o mecanismo de disponibilizar uma semente. Então, existem várias vertentes nessa equipe multidisciplinar. Pessoal da fitopatologia, um fitotecnista que entende melhor do manejo da cultura, um que entende melhor de solo, como que é a nutrição, outro que entende melhor da indústria de alimento, como que esse material vai ser consumido, o tempo de prateleira dele, a forma de conservação. E aí existe um melhorista de campo que ele vai manejar e selecionar essas características, mas precisa que alguém indique. Então é bem complexa. A questão ambiental também é considerada de minimizar esses impactos da questão do zoneamento, de lançar um material. Na verdade, o material é lançado para uma região específica, não é de maneira aleatória. Considerando o componente que eu já falei anteriormente na live, do ambiente que ele influencia, a gente não pode fazer um programa de melhoramento aqui no Maranhão
e disponibilizar para o Brasil todo, o que normalmente acontece, muito embora, né? A gente faz uso de muitos materiais que são de programas de melhoramento que não são conduzidos na nossa região. Então, nosso intuito no nosso grupo é exatamente isso, tentar fazer manter conservar essa variação, essa variabilidade que é desconhecida e que está sendo perdida sem ser conhecida, e que a gente possa explorar isso de maneira menos impactante por meio desse melhoramento participativo Entendi. e da conservação dessa variabilidade dos recursos. Joia, É bem Jardel. repetitivo, né? Mas é importante frisar. Sim, sim, com certeza. A gente ainda tem muita pergunta, mas a gente está com pouco tempo. E aí eu preciso dar um alô pro pessoal da UF Campus que está assistindo pelo YouTube. Né? Tem a Josi que está assistindo lá de Goiás, Olha, nossa melhorista de não maracujá. é? Aí vem a Patrícia, o Eduardo, o professor Eduardo, a Rosane, o pessoal assistindo pelo YouTube. Uma pena que pelo Facebook não deu certo. Aqui travou minha página, eu não vejo mais nada. Ah, As perguntas do travou. não, tem muita pergunta, a Mas, gente está sem tempo realmente. E aí eu queria te agradecer por essa sua disponibilidade de a gente poder papear um pouco sobre o melhoramento, o que é o melhoramento, como que a gente come isso no dia a dia, a gente não faz a mínima ideia, e que a ciência ela sim, está presente a ciência do melhorista, ele está presente na nossa mesa, no nosso jantar, no nosso café da manhã, e como que discutir melhoramento genético é discutir geografia, é discutir território, é discutir biologia, é discutir espécie, conservação, é discutir sobre sociedade e sobre é, economia, só que o tempo é muito curto, então eu queria muito te agradecer e eu que agradeço a parabenizar, que a gente sabe o oportunidade. quanto é difícil trabalhar com um tema que demanda muito recurso e num país que o investimento para pesquisa é muito pequeno, num campus de uma universidade de interior, a gente sabe quão difícil é isso. Então, parabéns. Parabéns por todo o seu esforço, por toda a sua caminhada, que a gente sabe o quão grandiosa ela é. E continue Eu assim acho sendo o que ainda está nosso sendo, né? geneticista. Ainda está sendo. A gente costuma falar que o conhecimento é uma escada infinita, né? Que você caminha, caminha e nunca chega ao topo. À medida que a gente conhece, a gente tem ideia, à medida que a gente tem contato com o conhecido, a gente vê o quanto desconhecido é o que a gente imagina que conhece. Então é a arrogância da nossa parte imaginar que sabe tudo. E todos os dias a gente aprende mais coisas e tenta, da melhor maneira, compartilhar esse conhecimento. E isso é uma oportunidade. E a gente tem, esse é um novo canal que eu confesso que tinha um pouco de preconceito em utilizar as redes sociais para divulgar a ciência. Então, quando a Camila convidou, eu fiquei meio assim, porque normalmente as redes sociais eu tento diferenciar entre o pessoal e o profissional, mas a gente acaba misturando, né? Se olhar minhas postagens, normalmente envolve plantas, hortaliças, que são as coisas que eu gosto. Realmente eu não estou à toa, não caí de paraquedas na área de melhoramento de recursos genéticos. É algo que realmente eu gosto de fazer e tenho satisfação em compartilhar. Isso Obrigado. aí. Obrigada. E, ó, Jardel, tá todo mundo falando parabéns, o pessoal do Piauí, o pessoal da Maranhão, do Maranhão, o pessoal de Campos da UENF. Nossa, Abraço é para todos. muita gente mesmo. E aí, quem sabe Obrigado. no próximo momento a gente Claro, faz o uma. contato fica. Quem tiver interesse em colaborações ou entender melhor do nosso trabalho, o contato está na página da rede de ecologia, né, do grupo, e vocês podem entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram ou pelo e-mail, Qual que é seu tá bom? Instagram? Fala rapidinho que temos segundos. Jardel San, Jardel S-A-N. E Isso aí de aí. lá eu encaminho para vocês meu e-mail e a gente pode conversar, tá bom? Não, a gente vai disponibilizar Obrigado. tudo. Jardel, obrigado. Um beijo para sua mãe, um beijo para você. E agradecer a todo mundo que Outro, vou assistiu pelo passar. canal do YouTube e pelo Instagram. E na próxima vamos tentar pelo Facebook. Um beijo a todo Sim, sim, mundo. sim. Vamos utilizar. Abraço, turma. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, Camila. Jardel.